desses anos, graças a Deus, se posso dizer que sou uma pessoa um pouco melhor, é graças a vocês, né? Graças a todo mundo que ao longo desses anos colaboraram conosco. Porque é inevitável que nós, né, aprendemos uns com os outros. E muitas vezes, obviamente, desaprendemos também com a exemplificação negativa das pessoas, também de nós. Nós sabemos, né, por nossas próprias experiências ou por estudos, que nós somos infinitamente influenciados constantemente uns pelos outros. E então, natural que dentro de uma casa espírita, onde todos nós procuramos aprender, crescer juntos, né, é natural que nós consigamos influenciar uns aos outros para melhor. Suponho que conscientemente nós que nos dedicamos, né, conscientemente a nos melhorar, não estaríamos a influenciar ninguém, nem mesmo os nossos irmãos de doutrina espírita, no sentido negativo. Porque, né, nós estamos a caminho da luz. Eu acho que, né, os nomes de centros espíritas e tópicos espíritas, eles são muito, traz muito aprendizado para nós. E o caminho da luz, como esse aqui, ele realmente, quando a gente vai reflexionar, e por ter um espaço onde nós estudamos o Evangelho de Jesus, a luz da doutrina espírita, a própria codificação, etc., é um verdadeiro caminho de luz, onde nós, né, podemos a cada passo, a cada momento, seguir um pouquinho mais adiante até chegar, né, à luz perfeita. A luz esplendorosa e perfeita, sem nenhuma sombra, é o Cristo, é Jesus, é a perfeição. Por agora, e desde já de muitas eras, né, nós estamos a caminho dessa luz perfeita. Mas, nos dias de hoje, nós já podemos saber onde encontrar essa luz, onde essa luz está e o que devemos fazer para poder chegar a uma luz mais perfeita e não estarmos, né, muitas vezes, nas sombras. Nós, né, deveríamos aprender mais com a nossa própria história. Quando o Espiritismo vem nos revelar que nós somos seres imortais, em que nós passamos por múltiplas reencarnações no corpo físico, não só no planeta Terra, como também em outros planetas, possivelmente, que nós viemos, ele vem também nos informar que nós temos uma bagagem histórica, né, e que o nosso presente ele é resultado dessas nossas vivências na Terra, no mundo espiritual e em outros planetas. Porque, em realidade, nós não temos várias vidas, nós temos uma vida só em vários corpos. E que, né, esse passado que nós temos, ele deveria nos servir de aprendizado. Nós, né, nessa vida, muitas vezes nós fazemos a nossa introspecção íntima para procurar aí no nosso passado os erros, as dificuldades em que nós tivemos para poder corrigir o presente. Muitos de nós até mesmo falam, se eu, né, soubesse, né, o que eu sei quando eu tinha 20, 30 anos, 15 anos de idade, tanto a entender que, ou seja, nós, né, com o conhecimento de agora, nós não repetiríamos aqueles mesmos erros ou aquelas dificuldades que nós procuramos ter no passado, com a experiência, com o conhecimento, com a sabedoria que já hoje procuramos. Esse mesmo aspecto que nós referimos deveria também ser feito nas nossas migrações, né, reencarnatórias na Terra. E a nossa história, infelizmente ainda, ela é cheia das tragédias próprias da nossa natureza inferior. Porque
quando também os Espíritos informam que nós ainda estamos no estágio inicial da evolução, apesar de ter uma idade já, né, contada de anos, poderíamos falar dessa forma, muito grande, nós estamos muito distante ainda de uma maioridade, poderíamos dizer, absoluta. Então, natural que nós tivéssemos cometido tantos erros, mas não é tanto natural assim, porque, infelizmente, dotados todos nós pela já nossa evolução de livre-arbítrio, desse dom divino que nós temos dado por Deus, em que nós temos o direito de escolher, né, as nossas ações, de escolher o que devemos ou não devemos fazer. Então, por negligência, por má vontade ou, obviamente, por desconhecimento, nós, né, decidimos não trilhar o caminho em direção a essa luz que é o Cristo. Mas nem sempre, ou seja, na nossa história, tivemos o Cristo, né, como nós conhecemos no Evangelho, né, através da história que nós encontramos nos Evangelhos, ou pelas histórias que nós temos sobre o Jesus nos livros de Humberto de Campos, ou referências de Emmanuel, etc. Porque, né, quando Jesus chegou pessoalmente, encarnando no corpo físico na Terra, já as civilizações humanas na Terra já se sucediam há milhares de anos na Terra. Se formos contar desde mesmo do homem primitivo, lá do Neanderthals e etc., já se vai contar mais de 10.000 anos na Terra que nós, né, possivelmente não todos nós, mas como raça humana, estivéssemos aqui. E esse período anterior a Jesus ainda é mais obscuro, mais ainda eclipsado, porque nós não tínhamos ainda uma exemplificação verdadeira do que é realmente uma luz que ilumina todas as trevas, que ilumina e que nos dá uma direção perfeita, que nos dá uma direção exata onde deveríamos alcançar. Mas Jesus, com a sua sabedoria, porque apesar de não estar conosco fisicamente, ou não estivesse conosco ainda naquela época, ele enviou sempre os seus mensageiros para poder, de alguma forma, ser para nós uma bússola, ser para nós aquele que deveríamos seguir. Como Moisés é um dos grandes missionários que houve na terra anterior a Jesus, que imperfeito, mas imperfeito para aquela época como Moisés era, foi de grande ajuda, E nós não temos muito tempo para conversar sobre o assunto de Moisés, mas se a gente fôssemos, né, como já houve ocasião de a gente estudar sobre, né, aquela liberdade em que os hebreus adquiriram da escravidão no Egito, partindo para Israel, partindo, né, como está na Bíblia, para a terra prometida, a gente vai tirar ensinamentos profundos, como aquela história daquele povo hebreu, em que se encontrava em escravidão por mais de 4 séculos, mais ou menos 4 séculos de escravidão. Uma raça vivia subjugada para outro povo, que era o povo egípcio daquela época. E Moisés teve a missão, né, de resgatar aquele povo, né, sob o jugo de outro povo e levar para uma terra, né, livre, onde existia uma liberdade, onde aquelas pessoas poderiam produzir livremente, de acordo com as suas possibilidades, com as suas potencialidades, aquilo que eles poderiam oferecer. Porque até então, sob o jugo egípcios, eles deveriam obedecer ordens, trabalhar a obediência. Este era, né, um dos primeiros trabalhos daquele povo, era aprender naturalmente uma obediência sobre o mandato de um povo tão forte e poderoso como era o egípcio daquela época.
Mas a gente vai perceber que neste trabalho de libertação, onde aquele povo tinha um alvo, Moisés tinha um alvo final, né? Tinha uma missão final, que era tirar um povo de uma escravidão e levar para uma liberdade. E tinha, obviamente, uma caminhada que na Bíblia, né, levou 40 anos ou 40 anos, né, para poder chegar. Imagino que não tenha levado tanto tempo, mas de qualquer forma a gente vê aqui que teve um tempo para poder alcançar supostamente essa liberdade. E o que aconteceu durante esse período? Foram uma história em que nós vamos lendo pouco a pouco e a gente vai aprendendo muito, porque revela um pouco da nossa própria história de libertação na Terra, até nos dias de hoje. Porque nós temos um alvo, temos uma missão. Porque quando os Espíritos, no livro dos Espíritos, nos revela, na Gênesis também nos revela que nós fomos criados em um ponto na eternidade, que não sabemos quando, e que nós temos uma destinação, que é a perfeição, né? Nós então estamos num período, nós estamos constantemente numa certa viagem de depuração. E essa depuração, naturalmente, é a depuração dos nossos vícios, principalmente dos nossos vícios. E também, né, ao mesmo tempo, a aquisição de novos conhecimentos e desenvolvimento das nossas potencialidades. Porque uma das partes mais difíceis nossas sempre foram a nossa depuração e, ou seja, sobrepor os nossos vícios, que não necessariamente deveria ser assim. Porque o ideal seria estarmos mais em um trabalho de desenvolvimento das nossas possibilidades, das nossas potencialidades que Deus nos criou, porque conforme o livro dos Espíritos nos informa, nós fomos criados simples e ignorantes com todas as potencialidades, né, de ser desenvolvido ao longo dos milênios e milhões de anos. E então, ou seja, pouco a pouco, com as experiências, né, que nós vamos tendo de sociedade, de família e etc., ao longo da nossa carreira evolutiva, isso então vai nos proporcionando oportunidades de desenvolver essas potencialidades. Né? Quando nós somos pais, mães, por exemplo, em uma experiência materna e uma experiência paterna, nós vamos desenvolvendo ali um amor mais profundo em direção a um outro espírito que pode ser conhecido de outras encarnações ou não, quase sempre conhecido e, infelizmente, muitas vezes com dificuldade de relacionamento. Então a gente vai, né, ali trabalhar, retificar as dificuldades de relacionamento e criar vínculos e ajudar um ou outro a desenvolver. Então, cada experiência nossa na Terra oferece para nós múltiplos panoramas de desenvolvimento. Múltiplos. Não é só, vou aprender isso. Eu estou num trabalho, por exemplo, eu que trabalho, por exemplo, na construção. O fim, né, o fim de trabalhar na construção não é só profissional, de manter a minha casa. Existe, né, claro que é o principal no sentido porque nós precisamos do suporte monetário, financeiro para nos, né, fazer a nossa experiência na Terra. Mas lá dentro desse trabalho vai surgir oportunidades de relacionamentos com outras pessoas. E relacionamento com outras pessoas, então, vai fazer com que eu, né, desenvolva a minha paciência, a minha tolerância. Vai fazer com que, se eu tenho mais conhecimento profissional, eu empreste, ajude ao meu semelhante. Então, ou seja, se nós pudéssemos, né, a cada momento parar a pensar sobre assim, centenas de oportunidades ou suboportunidades dentro de uma oportunidade grande, nós poderíamos então, ou seja, tirar mais proveito para o nosso próprio bem. Então significa dizer que, ou seja,
cada encarnação nossa é assim um panorama infinito em que Deus nos oferece para nos adiantarmos. Mas como eu já disse, ao longo dessas experiências, principalmente das vidas mais anteriores nossas, onde éramos seres mais imaturos, mais imperfeitos ainda do que somos, os nossos erros foram muito grandes. E devido, obviamente, aos nossos vícios de natureza moral, principalmente, que é a inveja, que é a intolerância, que é o ódio, né, etc. Então, esses vícios que precisam ser depurados, mas eles foram adquiridos como? Será que Deus, na sua infinita perfeição, nos colocou cheio de vícios? Né? Será que Deus me colocou odiando o semelhante? Deus me colocou a ter inveja do semelhante? Essas imperfeições foram criadas por Deus? O Espiritismo não concorda com essa tese. O Espiritismo nos informa que, ou seja, essas imperfeições como ódio e inveja, etc., é uma consequência das nossas atividades no sentido de relacionamento uns com os outros, que poderiam, pelo menos, ter sido minimizada ao longo da nossa história. Em algumas partes, Emmanuel nos traz a ideia de que é possível um espírito, né, andar muito mais rápido na sua carreira evolutiva, não adentrando no sentido de tantos erros, né, que precisam de correção. Porque se nós temos todas as possibilidades dentro de nós, todas as potencialidades de inteligência, de saber aqui dentro que precisa ser desenvolvida, né, e se nós não fomos criados com ódio, com nenhuma desses vícios que nós carregamos, né, significa que fomos nós mesmos que desenvolvemos isso no nosso caminhar. E que existem espíritos que não desenvolveram, né, tantos vícios como nós. Nós não conhecemos eles. Sabemos quem são, de que planeta estão, etc. Mas é possível. E se é possível, foi possível a outros espíritos fazer esse tipo de trabalho, também, obviamente, que seria possível para qualquer um de nós. Agora, a história foi que nós não quisemos, né? É que nós escolhemos diferente. Foi porque estes que já estão muito mais adiantados na nossa frente, nós vamos ter conhecimento disso em algum ponto quando desencarnarmos, em algum ponto no futuro nosso, porque vamos estar mais preparados ou teremos a oportunidade de conhecer espíritos que conviveram conosco em outras encarnações remotas, que basicamente eram companheiros de vida, como nos dias de hoje, suponhamos há 1000 anos atrás. Éramos praticamente, muitas vezes, no mesmo patamar evolutivo. Mas alguns desses se esforçaram tão profundamente no trabalho, na dedicação, que vocês dispararam na nossa frente. Já sendo mentores, né, sendo trabalhadores de Jesus em um estado muito mais evolutivo. Como, por exemplo, uma história muito pálida é no livro Sexo e Destino, onde ali o mentor principal daquele livro, em uma encarnação passada, eu não sei quando, não me lembro, ele era uma das pessoas, né, que fazia parte do grupo negativo da história, que foi criada a história negativa. Não sei, Sexo e Destino não, é outro livro, me perdoe. De qualquer forma, o André Luiz. Significa que, ou seja, aquele homem, aquele espírito que agora estava chefiando um trabalho mais ou menos missionário ali de instrução aos seus semelhantes, ele compartilhou praticamente o mesmo grau evolutivo em um passado. Mas esses decidiram se esforçar mais, decidiram a buscar mais. O que isso importa para nós? Nos dá a entender que todos nós temos as mesmas ofertas, temos as mesmas possibilidades e que Deus nos dá por igual
todas as oportunidades. Tudo é dado igualitariamente para cada um de nós. Agora, o uso de tudo isso é realmente o esforço de utilizar cada parte vai de cada um de nós. E é justamente isso que, ou seja, faz a diferença na nossa felicidade, faz a diferença no nosso bem-estar, na nossa paz. E nós não deveríamos, obviamente, reclamar, né, porque fulano X está muito melhor do que nós. E muitas vezes, né, achando que estas pessoas recebem ou já receberam mais do que mereciam, em primeiro lugar, porque a inveja nos leva a pensar assim, ou de que nós não recebemos tanto quanto aquela pessoa. Algumas pessoas dizem assim, a gente refere-se a uma pessoa nossa conhecida, mais avançada do que nós, como Chico Xavier, por exemplo, Divaldo Franco e outros como eles. Mas fulano de tal também, vamos pegar o Chico, por exemplo. Chico Xavier tinha aquela mediunidade espetacular, tinha um Emmanuel que ajudava ele, então, né, tinha ali uma assessoria espiritual muito grande, por isso que ele teve as possibilidades que teve. A gente então pensa que essas pessoas só estão como estão porque receberam mais do que nós. Mas não é verdade. Não é verdade. Nós recebemos o mesmo tanto de possibilidade de ajuda. Mas o que devemos sempre entender é que, como aconteceu e que acontece na nossa história, é que nós esquecemos, né, o nosso alvo, o final da nossa missão. Nós perdemos nesse caminho. E não foi e nunca vai ser por falta de sermos relembrados. Como os Espíritos informou, que já repetimos aqui, que, né, fomos criados, temos uma direção. Quando a gente estuda o Espiritismo, a gente sabe intelectualmente perfeitamente qual que é essa direção a seguir. E sabemos também profundamente de onde viemos. Quais foram os maus caminhos que nós adentramos. Algumas vezes, obviamente, foi por pura ignorância, mas quase sempre foi por ignorar mesmo seguir a luz. Não. Quantos de nós ainda nos dias de hoje, sabendo que é negativo, sabendo que irá nos prejudicar certos tipos de comportamento, a gente ignora a mudar? Por exemplo, pensar negativo de uma pessoa, desejar mal, ou até um vício físico, né, de natureza física, de uma bebida, um cigarro, de qualquer coisa dessa natureza. Nós decidimos ignorar o fato de que este passo que eu estou dando, ele não está em direção à luz, mas ele está então, ou seja, desviando dessa luz e adentrando de uma certa forma, simbolicamente, dentro de uma sombra interior. Uma sombra interior onde não há luz, há a morte. Porque imagine, a luz é que traz a vida, não só a vida física, mas a vida espiritual, ela é feita pela luz. E essa luz, ela só é produzida pelo bem. Ela só é produzida por aquilo de bom que a gente pode desenvolver dentro de nós. E é muito fácil, né, ainda para nós, nos distrairmos ao longo dessa caminhada e esquecer totalmente dos nossos objetivos na Terra. Por isso que é tão bom voltar sempre a uma casa espírita ou qualquer setor religioso que a pessoa vá para ser relembrado. Toda semana tem um palestrante, tem um estudo que relembra para a gente, Adriano, não se esqueça de que você é um ser imortal, espiritual, que você tem um destino X. Não fique perdido por aí, né, que nem tonto, sem saber onde vai, porque você está perdendo tempo.
você está entrando num campo minado de sofrimentos, de interesses obscuros, onde naturalmente vai atrasar o seu caminhar. E daí a gente fica desejando, espírito fulano de tal está tão adiantado, tão na paz. Você já poderia estar com ele, compartilhando as mesmas experiências boas de paz e de harmonia. No entanto, você decidiu ficar lá, perdendo tempo lá com aquele grupinho. Quando Moisés resgatou, começou o processo de libertação daquele povo hebreu das mãos dos egípcios, eles tiveram um trabalho no deserto intenso. A priori todo mundo ali estava, suponhamos que muito otimistas, trabalharam para poder sair, para poder se libertar. Mas a história nos diz que ao longo ali dos anos de relacionamento no deserto, houve terríveis brigas, desentendimentos. Moisés veio trazer para aquele povo a ideia de um Deus único, que até então não existia em nenhuma parte da terra. Moisés, por isso que é a terceira revelação, o Espiritismo, porque, como o Espiritismo mesmo nos informa, Moisés foi a primeira revelação, no sentido de que Moisés foi o primeiro a trazer a ideia de que só existe um Deus. Não existe esse negócio de 2 deuses, 3 deuses, e etc., um grupo de deuses comandando a terra e disputando quem manda mais. Existe só um Deus, que é Deus, conforme o Espiritismo nos informa, a suprema inteligência do universo, o Criador de todas as coisas, comandante de tudo. Moisés foi o primeiro a trazer essas ideias para aquele povo. Só que todos seguiram aquela ideia. Quando Moisés conta a história, quando Moisés foi para a montanha para orar, para receber os 10 mandamentos, por exemplo, quando Moisés voltou, ele pegou aquele povo que ele dirigia, porque lá no Egito, nos seus costumes ao longo desses 4 séculos, era uma cultura politeísta, onde tinha os deuses egípcios, vários, aliás, vários. Então eles eram acostumados e faziam os rituais, como por exemplo de adoração às estátuas. E então, ou seja, quando Moisés trouxe a ideia do Deus único, supostamente aquele povo deveria ter entendido de que aquele passado deles de sofrimento e de adoração de estátuas de outros deuses não trouxeram nenhum benefício para eles. Por isso que eles estavam sendo escravizados numa terra estranha. Mas quando Moisés se ausentou por um pouco, eles esqueceram. Falaram, quer saber? A gente vai de novo, vamos criar aqui uma nova estátua. É a história lá da Bezerra de Ouro, de ter criado um novo ritual, ou repetido o ritual antes, esquecendo. Quando Moisés voltou, mas que história é essa, gente? Acabamos de ter, ou seja, uma nova revelação, onde nós deveríamos seguir, onde estamos indicados a seguir, porque essa é a luz. Até então eles estavam nas trevas, subjugados pelas trevas. E estavam recebendo ali instruções constantes de como chegar a uma terra onde não existia escravidão. Só que começaram a se perder ao longo desse caminhado. Começaram a se voltar uns contra os outros ao longo dessa caminhada. Começaram então a praticar os mesmos rituais, os mesmos erros em que eles cometiam quando estavam sob o jugo dos egípcios. Por falta
de saber que era muito ruim onde estavam? Não. Por falta de um objetivo, no sentido de que saber onde iriam? Não, porque sabiam que deveriam alcançar um objetivo da libertação em uma terra X, onde eles tinham um líder, que era o Moisés. Então, em tese, não faltava nada ali para que eles pudessem ser mais obedientes, porque existia a experiência da dor, que ensinava para eles que, ou seja, até então, né, a experiência que eles estavam tendo não era das melhores. Tinha, ou seja, uma nova oferta. Olha, vocês querem sair da escravidão? Vamos. Mas temos novos regimentos aqui de trabalho, novas regras de comportamento para ser seguido, que é os 10 mandamentos para aqueles homens. E temos então um trabalho a ser feito. Só que nem todos quiseram. Nem todos chegaram à Terra Santa, à Terra Prometida. Uma grande parte desencarnaram pelo caminho. Foram assassinados uns pelos outros. Nós, espíritas, quando adentramos o espiritismo, nós somos mais ou menos que nem esse povo. Nós somos retirados de uma total ignorância de nós mesmos, quase sempre. Escravizados, né, por uma ideia de condenação eterna, onde deveremos sofrer castigos, né, inimagináveis de punição, de uma angústia de não podermos, né, rever aqueles entes amados, ou até mesmo de ter possibilidade de retificar erros que nós praticamos nessa vida. Então, de alguma forma, nós somos retirados de um Egito íntimo, onde séculos nós estávamos nessa escravidão, na sombra, onde compareceu um Cristo para nós, íntimo. Porque muitas vezes é a luz, né? O sol está muito distante de nós. Nós não estamos lá no sol, mas a luz do sol chega até nós. Nós não estamos ainda nessa luz crística perfeita, mas a luz do Cristo chega até nós e é suficiente para nos guiar. Se você está num túnel, a gente vai ter então um instinto natural de seguir a luz, porque a gente sabe que vai ser a liberdade. Ninguém vai virar as costas para a luz de sã consciência, se ele quiser viver, e andar para o lado escuro. Então nós, quando entramos no Espiritismo, do Evangelho de Jesus, nós estamos ofereceu para nós uma oportunidade de caminhar até uma libertação, que seria simbolicamente aqui uma terra prometida. Mas todos nós, né, conseguimos. A princípio nós ficamos, né, muito entusiasmados. Que o Espiritismo é maravilhoso, está trazendo coisas maravilhosas para a minha vida, e a gente divulga com os companheiros, com os irmãos, com as irmãs, a gente quer levar o pessoal para o centro espírita, mas a gente vai percebendo que ao longo dos anos vai se esfriando o nosso entusiasmo, porque a gente vai percebendo que exige muito esforço, exige sacrifícios nossos. Nós já estamos com muitos costumes, né, enraizados nos nossos hábitos, rituais, mentais, emocionais, né, em que precisam ser agora erradicados. Nós temos uma nova realidade agora, uma nova revelação para nós nos indicou que certos comportamentos, certas coisas não são reais, no sentido bons para nós. Mas ao longo do tempo a gente vai esquecendo disso. Então a gente vai voltando a ter os mesmos hábitos de antes. Os mesmos rituais mentais, muitas vezes as mesmas conversas. E quando a gente menos espera, muitos de nós
está exatamente igual. Existe uma redundância aqui, exatamente como antes. É um espírita, né, só de nome. É um cristão só de nome, porque o comportamento não é. É que nem aquela pessoa que foi liberada lá junto com Moisés do Egito. Ele está com comportamento igual quando ele estava na escravidão no Egito. Porque ele se distraiu tanto ao longo do caminho, muitos acharam que seria fácil. Mas, desde o início, não fora fácil para aquele povo. Moisés teve, né, ali, conta a Escritura, que abriu um caminho no meio do mar. Você vê que de início teve que abrir um caminho ali impossível para aquelas pessoas passarem. Indicando que, ou seja, teria desafios incríveis nessa caminhada, nessa aventura de libertação. Teve momentos, conta as Escrituras, que no deserto Moisés teve que tirar água de pedra. É assim a nossa história de transformação, quando a gente coloca os ensinos espíritos em prática. Tem alguém que tem que tirar água de pedra, verdadeiramente tirar água de pedra. Aquela pedra do coração está endurecida de alguns ou de nós mesmos. Tirar um sorriso de uma pessoa ou de nós mesmos em situação super complicada, etc. Então nós não esperamos, não deveremos esperar facilidades caídas do céu na nossa caminhada de transformação. O que temos que manter os olhos altos para a luz, para o horizonte, não voltados para a terra, para o lodo, para as coisas ruins, para as sombras. Aquelas pessoas que se libertaram do Egito, que ficaram meu Deus, aquele tempo meu que estava na subjugação daquele povo, imagine o que eu passei. Não existia aqueles, né, que ficavam dia e noite lamentando o passado, onde eles eram escravos. Você precisa de ver o que eu passei. Lá o senhor que me escravizava lá, me batia todo dia, judiava dos meus filhos e não sei o que, só ficava nisso. Não esqueciam os tempos de sombra. Não esqueciam os tempos de sofrimento. Não pegavam o aprendizado onde estavam para aplicar na atualidade. É assim, uma grande parte de nós. A cada novo encontro é uma nova narração da tragédia de vivência. Graças a Deus que a gente não lembra a última encarnação, porque a gente estaria escutando aí lamentação de outras vidas. Você precisa de ver como é que eu sofri na vida passada. Olha, lá em 1800 e pouco, eu fui aquele escravo. E se lembrasse outras vidas, o negócio ia ser difícil. Porque a pessoa que baixou os olhos para a terra, naturalmente assim, para a terra, para as coisas escuras, não levantou os olhos para Deus, falou, agora ficou, gente, no passado. Se foi por qualquer motivo que foi, os erros, os sofrimentos e etc. Agora é uma outra realidade, eu tenho um objetivo, antes talvez eu não tivesse. Tem uma partezinha que conta a história de do Einstein, que a obsessão dele, ferrada, era, ou seja, desenvolver, né, a teoria da física lá que ele adquiriu, MC², etc. Então, ou seja, em uma parte ele era tão obcecado no início com as suas teorias que ele negligenciava muitas coisas da vida natural, como a esposa, filhos, etc. E amigos, vivia distante, obcecado ali com a sua teoria. É um exagero, mas, em parte, ele falava, eu quero conhecer o pensamento de Deus. O resto é tudo detalhe. É um exagero, penso eu. Mas dá para a gente entender aqui que é o seguinte, nós temos um objetivo central, que é o Cristo. Chegar a essa luz perfeita. Daqui para lá, tudo que nos acontece é, de certo modo, detalhes.
obviamente que precisam ser analisados, né, profundamente, não negligenciados. Mas se sofrimento X, Y, Z acontece na nossa vida, é simplesmente um detalhe nosso. A gente não vai ficar tendo isso como um negócio absoluto. Ai, meu Deus do céu. A gente vai esquecer um objetivo de luz para ficar parado, para ficar estacionado porque uma pessoa nos feriu? Porque estamos doentes? Porque sou X, porque sou negro, porque sou branco, porque sou pobre, porque sou rico? Não, rico, pobre, feio, bonito, doente, sadio, é um detalhe. Porque esse não é o meu destino, esse não é quem eu sou, que eu vou ser. Eu tenho que passar por esta experiência. Essa é só mais uma, dentre centenas e milhares de outras experiências que eu vou ter e que eu já tive. Porque o absoluto é o meu interesse, maior é lá. E se esse detalhe de agora, como ser mãe ou pai de vários filhos difíceis, complicados, etc., se esse detalhe agora vai me impulsionar a alcançar essa luz com mais rapidez, não é o meu objetivo alcançar essa luz? A minha total libertação não é o meu objetivo? Se essa experiência me proporciona a alcançar o meu objetivo com mais rapidez, por que então que a gente fica, muitas vezes, com o pé atrás diante dessa experiência? Chega a experiência e fala, nossa, acho que não vou pegar, não vou querer, ou quando a gente é forçado, no caso de uma doença, a gente reclama. E a gente quase sempre, a gente sabe que essa experiência vai me impulsionar, vai ser boa para a minha evolução. Por isso que a cada momento da nossa vida, o que deveríamos fazer é reforçar em nós o nosso objetivo central, que é o Cristo. Que é uma das coisas que a gente não reforça muito. A gente fica mais nos detalhes, e etc. da caminhada, e sem reforçar esse objetivo, a gente não consegue. Tudo na vida é assim, não é? Se a gente tem um objetivo mais centralizado na vida, a família, por exemplo. Se uma pessoa, um pai, uma mãe de família, não tem na sua família um objetivo centralizado de cuidar dessa família, de trazer uma educação espiritual, de ajudar os filhos na educação, etc, etc. Se ele não tem esse objetivo centralizado, o que é que acontece? A família fica negligenciada. Não vou alcançar aí um bom resultado diante dessa família. Porque, ou seja, ali, família crescendo, etc. Se eu não tenho um objetivo centralizado em outras coisas da minha vida, então, tudo fica meio que, ou seja, acontecendo no piloto automático, e daí o resultado é negativo. Se nessas experiências da vida são assim, no nosso contexto evolutivo, da nossa destinação absoluta, que é Deus, que é a luz perfeita, não deveria ser diferente. E então, ou seja, são esses minutos que passam agora nessa casa espírita, no nosso lar, etc., é que vão contando, que vai nos libertando. E muitas vezes detalhes muito insignificantes fazem diferença para nós, como fez a diferença por vários missionários na Terra. E a vigilância, Jesus, quando Jesus chegou na Terra, ele veio então, ou seja, falar, olha, até agora foram os meus missionários que deram uma ideia de uma luz, deram uma ideia de libertação. Moisés veio trazer uma terra ali física, um processo de libertação mais que físico, juntando no espiritual também, obviamente. Mas o Cristo veio trazer a luz completa para a gente, trazer o roteiro para nós. Mas é fácil? Nem mesmo os discípulos acharam fácil. Um dos discípulos faliu mesmo quase antes de começar o trabalho. Desistiu, acovardou,
literalmente diante de uma missão que foi entregue para ele, que foi o Judas. Pedro, né, ali, né, tendo os maiores exemplos de Jesus, quase que não conseguiu, negando o Cristo várias vezes, né? Depois, novamente, se recuperando. Se a gente pudesse ter o detalhe de cada momento da vida desses discípulos, a gente vai ver que eles, principalmente no início, depois da crucificação do Cristo, titubearam, duvidaram. Né? Tomé duvidou e outros duvidaram. Se estes homens, né, forjados ali com a presença do Cristo, duvidaram, precisaram ali do Cristo, ou de missionários espirituais, relembrá-los. Jesus precisou voltar ali, logo depois da sua morte, né, apresentando para o grupo: estou de volta, gente, olha, pega na minha mão. Mais tarde, tendo outras aparições com os discípulos, para poder relembrá-los profundamente do objetivo que eles tinham. Se para eles foram assim, para outros missionários da terra também, nós deveríamos relembrar também que não somente um dia de instrução, a leitura de alguns livros de Kardec, etc., é suficiente para a gente alcançar essa luz. É suficiente para a gente fazer a nossa transformação, que não é. Não é. Nunca vai ser. O próprio Moisés conta nas Escrituras, porque Moisés era o grande líder daquele povo a levar a Terra Santa, mas Moisés nunca chegou a pisar lá. Imagina. Ele liderou o povo, trabalhou com o povo, etc., mas ele mesmo não teve ali a satisfação de chegar e estar lá. Falou: gente, vocês estão entregues aqui. Mas conta as Escrituras que na sua morte, ele avistou a Terra Santa, avistou de longe, falou: está lá, gente, estamos quase chegando. Mas e por que ele não avistou? Simbolicamente aqui, né? A gente não vai entrar num contexto aqui de teologia, mas só para o nosso aprendizado. Conta a Escritura que alguns momentos antes, onde aquele povo estava revoltado com Moisés, não estavam satisfeitos com a liderança, muitos deles. E o próprio Moisés, obviamente, muito cansado, né, com as reclamâncias das pessoas, as cobranças, etc., ficou meio que furioso com aquele povo lá. Porque todos estavam reclamando água, que estavam morrendo de sede, e até então eles, né, entre aspas aqui, se escravizaram a Moisés. Tudo era Moisés. Não ia ter Moisés para sempre, como a gente não vai ter ninguém para sempre na nossa vida, e aquele povo não teve Moisés para sempre. Aquele missionário deveria fazer um trabalho, mas ele não faria o trabalho todo. Um momento na história ele teria que desencarnar. E então Moisés se aborreceu com aquele povo. Atirando o bastão dele umas rochas lá para sair água de céu. O fato é que ele estava super aborrecido, com raiva. Então foi onde ele foi meditar em uma montanha, e lá ele desencarnou. Mas conta as Escrituras que um anjo apareceu para ele e falou para ele que aquela raiva, né, aquele aborrecimento dele fora, né, para ele o que foi o obstáculo final para ele alcançar a terra prometida. Deu a entender que foi por causa do seu último aborrecimento que ele não teve ali o mérito de alcançar a Terra Santa. É verdade? Eu não sei. O fato que eu quero trazer para a gente aqui, ou seja, um detalhe, muitas vezes na nossa missão de trabalho, de transformação, muitas vezes nos cega. Muitas vezes é suficiente para nos trazer uma estação de sombras por um bom tempo. Quantas pessoas, né, um pouco tempo atrás um amigo meu me contou que o sogro da filha dele, já com 85 anos de idade, eu acho, já velhinho, cometeu suicídio.
Era um homem que até então tinha levado uma vida digna, de trabalho e etc. Estava prestes ali a alcançar a terra prometida da desencarnação, natural. Mas falhou porque cometeu um suicídio. Quanto tempo de sombra, de sofrimento ele não vai perdurar por causa do ato do suicídio, que é completamente contra as leis de Deus? Então, assim, nós só estaremos livres verdadeiramente depois que a gente já estiver até fora do nosso corpo físico. Né? Falar assim, temos uma vitória mais completa. Porque eu digo que até depois de morto, né, o cadáver pode dar um exemplo para as pessoas. Muitas pessoas, por exemplo, quando elas vão visitar uma pessoa já ali no caixão, né, que está descoberto e tal, e pode ver a face. Conforme a face da pessoa, as pessoas ficam mais aliviadas ou não. A pessoa ficou com uma cara tão bonita, olha como está bonitinho e tal, ficam felizes. Ficam otimistas porque dá a entender que aquela pessoa desencarnou feliz. Está passando ali uma coisa boa para o público que vai visitar ele. Agora você vai visitar aquele morto que está... Ixi, isso aí não queria morrer de jeito nenhum, meu Deus do céu, contrariado. A pessoa já volta ali, meio que triste. Quase aquelas pessoas que, principalmente para a família, a família fica consoladíssima quando vê a face do morto feliz. Agora, quando aquela família que vê aquela face do morto todo contrariado com raiva, você acha que a família vai ficar bem? Os filhos vão ficar bem? Eu vejo comentário direto de filhos e filhos, minha mãe, graças a Deus, você viu o rostinho dela, como é que estava? O rostinho dele. É assim, até depois de morto, o corpo dá o exemplo. Entendeu? Se ali um corpo físico, né, ali um momento do desprendimento do corpo físico, a gente pode passar uma mensagem, pode definir para a gente também o nosso futuro no mundo espiritual, porque imagine, depois que a gente estiver desencarnado, ali, né, testemunhando o nosso, o enterro ali, o funeral do nosso corpo físico, a gente vê esses comentários das pessoas, como é que eu fico do outro lado? Fico feliz, porque as pessoas estão felizes, entre aspas, né? Estão mais consoladas. Agora, se a gente vê aquelas pessoas fazendo aqueles comentários, o Adriano morreu, olha a caratona desse Adriano aí, ele era espírita, mas não sei não, ele desencarnou meio contrariado. Como é que eu vou ficar do outro lado? Né? Então a gente percebe que, ou seja, últimos segundos de vida na Terra vai define para mim muitas vezes, para nós, um futuro mais de libertação ou não. E tudo isso é uma caminhada para nós, que, ou seja, o nosso passado precisa ser analisado. E a gente, obviamente, a cada momento reanalisar o nosso mapa. Porque o mapa final ali, o caminho, né, a gente, quem faz trilhas, por exemplo, pega aquele mapinha, né, lá está falando onde a gente tem que ir, etc., o objetivo final, inicial, paradas, etc. Se a gente não consultar esse mapinha e falar, olha, esse caminho aqui não vai levar a Jesus, não vai levar a luz, não. Eu tenho que, ou seja, voltar aqui, onde foi que eu me perdi? Olhar para trás e falar, não, nossa, foi 2 milhas atrás. Quantas vezes, quando eu faço, ano passado, eu fiz muitas trilhas nas montanhas de Nova York. Quantas vezes eu tive que voltar meia milha? Eu falei, nossa, já passei meia milha de onde eu tive que virar. Tinha que voltar. Se eu não voltasse, eu estaria mais ainda perdido. Muitas vezes eu tinha que voltar e recomeçar. Assim na nossa vida, a gente vai olhando para trás e fala, nossa, me perdi nesse caminhar aí. Vou modificar. Porque a gente está vendo, está lendo as escrituras, os evangelhos estão nos indicando que não foi o caminho ideal. E o Centro Espírita Caminho da Luz aqui está de portas abertas para nos ajudar a alcançar o objetivo final. Nosso tempo acabou, muito obrigado.